Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar um pouco sobre reanimação cardiopulmonar. O paciente hospitalizado pode sofrer alterações piorando seu estado clínico. E cabe aos profissionais de saúde manter a atenção constante e detectar essas alterações o mais rápido possível, permitindo assim a tomada de ações que visam minimizar os danos e sequelas. Nesse tema, nós vamos abordar os sinais de deterioração clínica, sinais de parada cardiorrespiratória, vamos falar sobre as manobras de reanimação, intubação endotraqueal, ventilação mecânica e também os cuidados na administração de drogas vasoativas. A deterioração clínica é a piora do estado clínico do paciente e ela pode ser aguda, que pode ser potencialmente reconhecida através da medição e interpretação dos parâmetros vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, nível de consciência e presença de dor aguda. A deterioração dos parâmetros vitais ou o surgimento de certos sintomas, como a deterioração do estado mental, frequentemente precedem a deterioração aguda dos pacientes. Contudo, alterações de um único parâmetro nem sempre se traduzem em um aumento do risco. Ocasionalmente, nos indivíduos saudáveis, podem ocorrer a alteração persistente de um parâmetro vital, sem que isso traduza um aumento do risco da deterioração do estado de saúde do paciente, mas sendo comum verificar-se a alteração persistente de 2 ou mais sinais vitais. Por isso que a alteração de 2 ou mais sinais vitais é um sinal de alerta. Temos que ficar de olho nessas alterações. Nós temos algumas escalas, alguns scores, que nos auxiliam para uma avaliação precoce dessa deterioração clínica do paciente. Então, os scores de alerta precoce, esses Yearly Warning Score, são um sistema simples de valorização dos parâmetros fisiológicos apropriados para aplicação à cabeceira do paciente. Ou seja, são escalas que são avaliadas à beira-leito, né? Se as escalas de alerta, que têm por base a avaliação dos sinais vitais e a atribuição de pontos, os scores, de acordo com as alterações encontradas, relativamente os valores considerados normais, tem como uma finalidade medir o risco dessa deterioração fisiológica do paciente, permitindo assim a sua detecção mais precoce e uma atuação mais direta e rápida, realizada pela enfermagem e pela equipe médica. Este é o exemplo dessas escalas. Nós estamos apresentando a EWS, uma escala de avaliação precoce dos parâmetros vitais do paciente. Normalmente, ela fica à beira-leito e quem aplica esta escala são a equipe de enfermagem que vai avaliar. Então, para cada parâmetro vital, tem um score de avaliação, né? E temos uma pontuação que tem que ser avaliada e contada. Por exemplo, um ciclo respiratório menor ou igual a 8 equivale a 3. Um ciclo respiratório de 9 a 11 equivale a 1 ponto. A necessidade de suplementação de oxigênio, se sim, equivale a 2 pontos. Porém, nós temos que avaliar o quê? Se a saturação do paciente estiver entre 92 e 93, equivale a 2 pontos. E assim sucessivamente. Conforme a gente vai avaliando os sinais vitais do paciente, temperatura corpórea, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, né, nível de consciência. E aí sim, nós vamos verificar quando queremos agir mais rapidamente na intervenção clínica desse paciente.
Lembrando que, quanto maior o valor, maior o risco desse paciente. O papel do profissional de enfermagem é fundamental para a detecção precoce desses sinais de deterioração. Muitos hospitais trabalham com um conjunto de profissionais definidos para o atendimento de pacientes que apresentam esses sinais de piora clínica. Esses profissionais são conhecidos como um time de resposta rápida, ou por código amarelo, né, um exemplo, código laranja, depende muito da instituição, a cor do código é a instituição que define muitas vezes. E quando um profissional de enfermagem avalia o paciente e detecta esses sinais de piora clínica, o time de resposta rápida ou o código acionado são acionados para avaliar esse paciente. Os profissionais envolvidos normalmente são médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e eles têm, em média, 20 minutos para deslocar-se do local onde eles estão até a acomodação do paciente. Ou seja, é um grupo de pessoas que são treinadas, com um treinamento bem intensivo sobre essa avaliação e atuação nos sinais de precoce, nos sinais de piora clínica do paciente. Essa equipe tem um treinamento bem intensivo. E eles ficam trabalhando nos setores dele pelo hospital. Quando eles são acionados, ou chama o time de resposta rápida, esses profissionais eles têm que sair do local que eles estão atendendo e ir prontamente do paciente que é necessidade de fazer o atendimento mais rápido. Quando esses profissionais não conseguem restabelecer as condições clínicas do paciente, o mesmo deverá ser transferido para uma unidade mais especializada, como uma unidade de terapia intensiva ou um centro cirúrgico. Lembrando que o acionamento desses times de resposta rápida, eles acontecem em unidades abertas, né? Unidade de clínica médica, clínica cirúrgica. Porque dentro de uma UTI, uma unidade intensiva, todos os profissionais ali estão preparados para um atendimento rápido. O paciente que apresentou uma deterioração de condições clínicas deverá ser acompanhado e monitorado com uma maior frequência até a sua total estabilização. E há casos também onde o paciente não evolui satisfatoriamente e evolui com uma piora do quadro, podendo ser acionado até um outro grupo de profissionais para o atendimento de uma parada cardiorrespiratória. E, normalmente, são também um time, né? Time de resposta rápida e também o time de parada, que também é um outro código dentro da instituição. Normalmente é o código azul, é um time, um grupo de profissionais treinados para o atendimento de parada cardíaca respiratória, né? Lembrando que o time de resposta rápida ele vai agir numa piora clínica. Não necessariamente o paciente parou, né, teve uma parada cardíaca. Ele vai atuar na piora clínica do paciente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parada cardiorrespiratória, que é responsável por uma morbimortalidade muito elevada, mesmo em situações locais que possam garantir um atendimento ideal ao indivíduo. Ele pode ser vítima de uma parada cardiorrespiratória. E a assistência de urgência nos ambientes pré- e intra-hospitalar exige dos profissionais de saúde uma ação imediata e eficaz para a obtenção de sucesso nesse atendimento. E entende-se que um atendimento rápido, coeso, multidisciplinar, pode garantir uma maior sobrevida ao indivíduo. E temos que identificar esses sinais de parada cardiorrespiratória. E os sinais de parada cardiorrespiratória são a ausência de responsividade, o nível de consciência, ou seja, a ausência desse nível de consciência, a ausência de atividade mecânica cardíaca, a ausência do pulso, e a apneia, ou respiração agônica. Por isso que é muito importante a gente fazer essa avaliação. A avaliação do nível de consciência, né, nós chamamos o paciente, né, nós temos que ter duplo sentido, nós temos que ter o toque, né, pegar no paciente, chamar o paciente, ou pelo nome, ou se não souber o nome, senhor,
ter esse toque para chamar a atenção do paciente. Temos que avaliar o pulso, né? Pacientes adultos, nós avaliamos o pulso carotídeo. Vamos localizar a traqueia do paciente, deslizar os nossos dedos do lado esquerdo para fazer essa avaliação do pulso do paciente. E temos também que avaliar a respiração do paciente, para ver se o paciente está tendo um bloqueio ou não, como que está essa avaliação do paciente. Em uma parada cardiorrespiratória, o risco de lesão cerebral é irreversível e morte aumentam a cada minuto, à medida que cessa a circulação para os órgãos vitais, como o cérebro. Por isso, chamamos que tempo é cérebro. Quanto maior o tempo, maior a chance de ter uma lesão irreversível. Durante o tempo que o evento transcorre, o diagnóstico de parada pode ser dado e posteriormente realizado algumas medidas imediatas para retomar o bombeamento da circulação sanguínea. Nós temos algumas principais causas de parada cardiorrespiratória que predispõem em pacientes adultos, que é a hipovolemia, a hipóxia, a acidose, a hipo ou a hipercalemia, que é a baixa ou excesso de cálcio intracelular, a hipotermia, uma trombose coronária, então a existência de um trombo em alguma artéria do coração, ou um tromboembolismo pulmonar, um trombo proveniente da região pulmonar, um pneumotórax também, ou tóxicos, algum medicamento ou alguma overdose, um tamponamento cardíaco também, uma doença coronariana, uma taquicardia ventricular, um infarto do miocárdio ou uma miocardiopatia dilatada. O paciente tem alguma patologia que faz com o coração dele se dilate, se torne-se um pouco maior que o comum. Para pacientes adultos, a atuação dos times de resposta rápida, direcionadas ao atendimento de parada cardiorrespiratória, são fundamentais. Porém, nem sempre a instituição pode ter um time específico de atuação, um time de resposta rápida. Se a instituição não tiver um time de resposta rápida, não tem problema. O importante é ter uma equipe capacitada. Então, é importantíssimo ter essa equipe capacitada, que os profissionais saibam atender, identificar e agir prontamente numa parada cardiorrespiratória. Também é importante na atuação desses recursos de atendimento, além de uma equipe capacitada, nós temos que ter os recursos materiais. E é muito importante ter um carro preparado para isso, um carro de emergência. E esse carro de emergência, ele não é somente específico para atuação em parada cardiorrespiratória. Ele tem medicamentos, ele é para atuação em qualquer caso de emergência, para dar assistência na emergência. E este carro, ele possui alguns equipamentos necessários de atuação numa parada cardiorrespiratória. Então, é importante ter dentro deste carro de emergência, carro de parada cardiorrespiratória, um desfibrilador, um cardioversor, as lâminas e os laringos, o monitor também, é muito importante ter um monitor ou, no mínimo, uma oximetria de pulso, avaliar a oximetria do paciente. E nós temos regras, padrões de adequação e guarda dos materiais. Por quê? Se nós tivermos todos os carrinhos de parada cardiorrespiratória, todos os carros de emergência montados iguais, independente do setor que você estiver, você vai saber aonde estão os materiais necessários, porque isso demanda e pode piorar o atendimento, o tempo de atendimento. Então, por isso que é importante ter um carrinho organizado. Normalmente, na primeira gaveta ficam as medicações, na segunda gaveta, tudo relacionado às vias aéreas,
Na terceira gaveta, tudo relacionado ao acesso venoso. Na quarta gaveta são as soluções. É importante ter também um torpedo de oxigênio próximo e uma tábua rígida, porque no momento de você fazer a compressão cardíaca, o paciente vai estar no leito, então pode ter uma grande diferença você fazer uma compressão num ambiente rígido, numa tábua rígida, tem mais eficácia das compressões. E é responsabilidade da equipe de enfermagem a manutenção do carrinho de emergência e também a organização dele, para que no momento da sua utilização nada falta para ter assistência ao paciente. A American Heart Association, em 2010, atualizou as manobras de reanimação. Hoje nós falamos de CAB como abordagem primária. Esta atualização acontece a cada 2 anos e desde 2010 nós falamos do CAB. O C significa circulação. Então, a primeira coisa é verificar a circulação. Para isso, nós precisamos verificar o pulso do paciente. Então, verificar a pulsação na artéria carótida. Coloca-se 2 dedos, o indicador e o médio de uma das mãos sobre o ponto que nós chamamos de pomo de Adão. Então, acima da traqueia, como mostra a figura. Os 2 dedos são deslizados para a região situada entre a traqueia e a lateral do pescoço. Então, nós posicionamos os 2 dedos na traqueia e deslizamos na lateral do pescoço. E qual é o tempo que a gente vai verificar essa pulsação? De 10 a 15 segundos. É coisa rápida. Então, eu vou tentar verificar o pulso do paciente. Aí, nessa região, passa a artéria carótida. Então, nós vamos verificar de 5 a 10 segundos, se tem ou não a existência de um pulso. Havendo pulso e não havendo respiração, deve-se insuflar o paciente a cada 3 a 5 segundos. Agora, não havendo pulso, inicia-se as compressões torácicas, rapidamente. E se o paciente não tem pulsação, que é a circulação, a gente vai iniciar imediatamente as compressões. Então, primeira coisa é verificar a circulação, o CAB, o C de circulação. O A significa aéreas, de abertura de vias aéreas. Então, nós temos que posicionar o paciente adequadamente. Claro que estamos falando de um momento de emergência que não sendo situações de trauma. O que é uma situação de trauma? Quando há uma queda do paciente, da própria altura ou não, quando há um acidente automobilístico, enfim, uma situação de trauma, este momento de abertura de vias aéreas, a gente tem que fazer com muito cuidado e é uma outra manobra. Por quê? Na hora que a gente vai elevar a cabeça do paciente, se for um momento de trauma, nós podemos fazer alguma sequela no paciente. Então, este momento que nós falamos de CAB, o A de abertura de vias aéreas, é numa situação em que o paciente está em segurança, né? O momento de trauma não é um ambiente seguro. Por isso, nós podemos fazer esse momento de abertura de vias aéreas. Porém, se fosse uma batida, um politrauma, um trauma, este momento de abertura de vias aéreas será feito de uma outra maneira. Então, primeiro a gente vai elevar a cabeça do paciente, né? Nós colocamos 2 dedos no queixo do paciente e a mão na testa do paciente, a gente faz esse levantamento para elevar as vias aéreas. E nós vamos observar se tem alguma coisa na cavidade oral do paciente. Temos que tomar muito cuidado na hora que a gente for avaliar essa cavidade oral, cuidado na hora que você for colocar os dedos na boca do paciente. Por quê? O paciente ele pode ter um reflexo e pode prender os seus dedos nesse momento. Então, em ambiente hospitalar, nós utilizamos a cânula de Guedel para fazer esta manobra de abertura de vias aéreas. O B é de breathing, verificação de respiração, e nós vamos avaliar. O paciente não respira, e aí vamos iniciar imediatamente a ventilação por pressão positiva, que é o AMBU.
Em ambiente hospitalar, claro, conectado à fonte de oxigênio, né? Então, quando nós falamos do CAB, são momentos muito rápidos, né? Nós vamos fazer essa sequência muito rápida. Vamos verificar pulso, vamos abrir vias aéreas e vamos verificar se o paciente respira, né? E como nós avaliamos se o paciente respira? A gente vai olhar, se o tórax dele está elevando ou não, né? Nós vamos observar se o tórax se tem uma elevação de tórax. Então, temos que lembrar que essa sequência de C a B é uma sequência muito rápida. Temos que fazer toda a sequência muito rápida. E aí, não tendo respiração, não tendo pulso, inicia-se imediatamente as compressões. Quando nós vamos iniciar as compressões torácicas, nós chamamos de uma abordagem secundária. Primeiramente, nós precisamos estar numa posição um pouco mais elevada do paciente, pois nós precisamos nos posicionar adequadamente. Porque uma compressão com eficácia, uma compressão efetiva, tem significativamente importância na sobrevida deste paciente. Então, nós vamos realizar, ela é realizada no osso externo, né, com as mãos entrelaçadas e com a base da mão esquerda sobre o externo e a mão direita sobre a mão esquerda. Então, conforme nós temos a figura, nós vamos verificar essa base da mão, aí onde está em vermelho. Vamos posicionar ela no externo do paciente. Então, paciente adulto, nós vamos pegar as bordas intercostais, apêndice tifoide, 2 dedos acima e vamos se localizar. Colocar uma mão sobre a outra. Então, a mão esquerda sobre a mão direita, ou a mão direita sobre a mão esquerda, depende muito da sua mão dominante neste momento, né? Com os braços e os cotovelos bem estendidos, como mostra a figura, nós temos que fazer este movimento no ângulo de 90 graus, então com os braços bem estendidos, sem flexioná-los, ou seja, eu não posso dobrar o meu cotovelo neste momento, e com os ombros bem alinhados em relação à coluna cervical da vítima, do paciente. Por isso que nós precisamos estar numa altura adequada. Na hora que a gente se alinha, se posiciona adequadamente, a gente vai fazer um ângulo de 90 graus. Os dedos devem estar afastados da caixa torácica do paciente, né, para prevenir algumas lesões, como mostra a figura, nossa mão tem que estar bem esticadinha. E o profissional deve usar o peso do corpo para auxiliar nas compressões, né? E não retirar as mãos do ponto de compressão. No momento que eu encontro o ponto ideal, eu não posso tirar a minha mão. Eu tenho que manter minha mão sempre nesta posição. Então, aí nós podemos observar que no paciente adulto, a compressão deve atingir em torno de 5 a 6 centímetros de profundidade. Por isso que nós precisamos utilizar o peso do nosso corpo. E quando nós falamos de compressão torácicas, é porque nós estamos realizando essa compressão no tórax do paciente. É incorreto falar massagem cardíaca. Por quê? Quando eu estou realizando uma massagem cardíaca, o paciente está com o peito aberto, o tórax aberto, e eu coloco a minha mão no músculo cardíaco, no coração do paciente. E aí lá eu faço uma massagem cardíaca. Quando nós estamos realizando uma reanimação cardiopulmonar, e aí nós utilizamos essa técnica, o correto é falar compressões torácicas. Paciente, criança, bebê, mais ou menos 1/3 de diâmetro do tórax da criança, em torno de 3 a 4 centímetros, dependendo muito do peso da criança e do tamanho da criança. Então, novamente, lembrando que condutas isoladas não promovem uma perfusão encefálica eficaz. O que isso quer dizer? Que nós precisamos, uma vez que você identifica um paciente em parada cardiorrespiratória, nós imediatamente vamos fazer o CAB, identificar se realmente esse paciente está em parada, vamos chamar o paciente, vamos verificar nível de consciência, vamos verificar pulso, abrir vias aéreas e vamos verificar a expansibilidade torácica. Realmente foi identificada uma parada cardiorrespiratória, eu tenho que chamar ajuda, né? E chamar ajuda de uma maneira clara, né? Não é ficar
falando, vem aqui, por favor. Não, de uma maneira clara. Meu paciente está em parada cardiorrespiratória, eu preciso de ajuda. E quando a pessoa chegar para te ajudar, ela já tem que ser proativa e já vir com um carro de emergência. Então, são momentos, por isso que tem que ter uma equipe bem treinada para esta situação. Porque condutas isoladas não vai fazer uma boa perfusão encefálica. Porque nós iniciamos imediatamente com a compressão. O que a American Heart Association nos diz? Nós precisamos fazer uma compressão de até 120, de 100 a 120. Hoje nós falamos que a compressão ideal são 120 compressões por minuto. São muitas compressões rápidas. E por quanto tempo? Por 2 minutos, né? 2 minutos. Em dois profissionais atendendo, esses 2 minutos garante o quê? Nós vamos fazer 5 ciclos, né? 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. 5 vezes esse ciclo, 30 compressões, 2 ventilações. Estes 5 ciclos vai dar 2 minutos, né? E aí, depois de 5 ciclos, você verifica pulso novamente. Então, nós não podemos fazer uma conduta isolada, trabalhar isoladamente. E uma oxigenação adequada é o quê? É uma ventilação e compressões cardíacas externas de maneira sincronizada. Enquanto não chega o primeiro socorrista, o primeiro profissional, você imediatamente vai fazer as compressões. Identificou, chamou ajuda, já inicia as compressões. E essas compressões de quanto tempo? Essas compressões serão de 120 compressões por minuto, até chegar o profissional para te ajudar. Quando chega o segundo profissional para ajudar, ele vai imediatamente ligar o ambu, ligar o ventilador de pressão positiva no oxigênio a 10 litros por minuto. E aí sim, quando ele estiver posicionado, inicia-se o ciclo de 30 compressões e 2 ventilações. Enquanto não chega o segundo profissional, é somente realizado a compressão cardíaca. Então, em ambiente hospitalar, essa sequência da RCP é o quê? 30 compressões torácicas, 2 insuflações, ou seja, 2 ventilação por pressão positiva no ambu, de forma sincronizada, 30 por 2, 30 por 2. Lembrando que quem está realizando a compressão não pode retirar a mão do local, do posicionamento. E durante as manobras de RCP, são realizados também medicamentos, reposições volêmicas podem ser necessárias. Por isso que, no mínimo, nós falamos que é necessário ter, no mínimo, de 3 a 4 profissionais. Porque nós precisamos de um profissional para a compressão, outro profissional para a ventilação, um profissional que fique funcionando acesso, lembrar de funcionar acesso calibroso no paciente. Se possível, 2 acessos calibrosos no paciente. Nós precisamos de um profissional para realizar essas medicações. Então, são um grupo de profissionais que devem estar treinados, capacitados para atuação neste momento. E quando nós falamos desse grupo de profissional, claramente o médico vai estar presente e muitas instituições já têm um protocolo do fisioterapeuta estar presente. O fisioterapeuta participar desse momento de compressão, participando oficialmente nas ventilações do paciente. E aí nós temos algumas complicações devido a essas compressões torácicas. Claro que pode acontecer uma fratura de costela, um pneumotórax, uma lesão na região abdominal. Mas precisamos lembrar que, apesar destas complicações, a compressão torácica não deve ser interrompida até que o paciente retorne. Por quê? Porque é muito mais eficaz a gente manter essas compressões torácicas e depois tratar as sequelas, as complicações em paralelo. Então, nós não podemos parar as compressões, mesmo você observando que houve alguma fratura de costela, porque é muito mais eficaz você manter as compressões. E quando devemos parar este ciclo de reanimação cardiopulmonar? Claro que após as manobras de RCP sem sucesso. E quando ocorre esse sem sucesso?
nós realizamos uma média de 5 ciclos, né? 30 por 2, 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 verifica pulso, e mais 5 vezes 30 por 2, 30 por verifica pulso. Pode fazer essa sequência por 5 vezes, esse ciclo total de verificação de pulso, e se realmente não houve sucesso com realização de medicamentos, não houve sucesso, o médico vai declarar o óbito do paciente, então por decisão médica também. Ou após as manobras de RCP com sucesso. Nós fazemos um ciclo de 30 por 2, 5 vezes, verifica pulso, o paciente já tem pulso, então nós paramos as compressões e aí inicia somente o cuidado com medicamentos. Claro que no ambiente hospitalar, esse paciente vai estar monitorizado, então a gente consegue verificar rapidamente, prontamente, a parte elétrica cardíaca deste paciente. Então, você vai conseguir verificar no monitor se o paciente já tem um pulso. É por isso que o ambiente hospitalar, o paciente já vai estar monitorizado, um paciente crítico já vai estar monitorizado. Nós temos que lembrar que, quando nós estamos numa atuação, o profissional que irá atender esse paciente, ele tem que verificar várias condições. Primeiramente, iniciar a compressão, depois cuidar da ventilação, puncionar um acesso, fazer as medicações, monitorizar esse paciente. Então, são uma sequência de fatores importantes, por isso que o treinamento e a gente compreender este cenário é muito importante e faz toda a diferença no bom atendimento. E também nós temos a situação de quando não iniciar a RCP, quando o paciente está, nós identificamos uma parada cardiorrespiratória e realmente nós não vamos fazer nada. Neste caso, o protocolo tem que estar muito bem desenhado e a equipe bem ciente. Muitas vezes são em casos de doenças terminais e malignas, falências múltiplas de órgãos, morte encefálica e por decisão médica. Todos estes momentos, quando nós não vamos iniciar uma RCP, o paciente e os seus familiares, eles estão cientes da conduta da equipe. Então, sempre, independente do caso, se for por causa de doença, falência múltipla de órgãos, morte encefálica, a família vai estar ciente que se o paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, a equipe não irá se pronunciar, não irá reanimar, não fazer nenhuma reanimação. Nós precisamos saber que, em alguns momentos de parada cardiorrespiratória, alguns fármacos são muito utilizados. São usados para aumentar a perfusão coronariana, corrigir a hipoxemia, aumentar a força da contração do músculo cardíaco, aumentar a perfusão cerebral, corrigir os distúrbios ácido-básico e eletrolítico do paciente. Então, muitas medicações são utilizadas no momento de parada cardiorrespiratória e também no momento pós-parada cardiorrespiratória, quando já se tem uma causa. E vamos agora falar um pouco mais sobre esses principais fármacos utilizados. Quando nós utilizamos o oxigênio, a finalidade é reduzir a hipoxemia, a baixa oxigenação sanguínea. A adrenalina, que é o principal medicamento utilizado, ele é responsável pela restauração do tônus muscular, propiciando o melhor fluxo sanguíneo cerebral e coronariano. Nós temos também a vasopressina, que atua como vasoconstritor, melhorando a perfusão coronária. O bicarbonato de sódio, que vai ser responsável por toda a correção ácido metabólica do paciente. A atropina também é utilizada na bradicardia, que atua diretamente na função elétrica do coração. O cálcio atua adversamente nas arritmias e os fármacos vasoativos, como noradrenalina, dopamina, dobutamina, eles vão aumentar a força de contração do coração. Um procedimento muito comum a se fazer no momento de parada cardiorrespiratória é realizar as vias aéreas definitivas. Como que se consegue isso? Através de uma intubação endotraqueal, que é a passagem de um tubo endotraqueal através da boca ou da narina até a traqueia, para garantir a permeabilidade das vias aéreas e utilização de ventilação artificial. É um procedimento de um suporte avançado de vida, onde somente o médico, com a ajuda de um laringoscópio, visualiza a laringe
e, através dele, introduz um tubo na traqueia, ou seja, um tubo endotraqueal. Nós temos várias diferenças de tamanho de tubos endotraqueal. Quem vai definir o tamanho desse tubo é o médico. Então, nós precisamos compreender o processo de intubação, pois a equipe de enfermagem auxilia o médico neste momento. Então, é um procedimento realizado pelo médico, onde ele vai precisar de um laringoscópio, que é este aparelhinho que está ao lado do nosso AMBU, do ventilador de pressão positiva, né? Então, o que nós precisamos de ter? Um laringo com realizado testes. Então, o enfermeiro ele tem que avaliar se o laringo está com pilha, porque ele tem uma luzinha que vai direcionando e auxiliando o médico no momento de passagem do tubo endotraqueal. Como mostra o desenho, a figura, nós temos o tubo endotraqueal e a localização dele há um dispositivo que chamamos que vamos insuflar esse dispositivo, que é o cuff, né? Onde nós vamos insuflar esse cuff com ar, né? Temos também cânulas de intubação sem o cuff, que são utilizadas para pacientes neonatologia, né? Pacientes bem pediátricos de neonatologia, que são as cânulas até o número 3, elas não têm cuff, né? Então, este momento, pode observar que inicia-se o cuff, ele vai ficar bem no início da árvore brônquica. Então, é uma intubação, o momento da intubação é um momento que tem que ser rápido. O médico vai fazer essa intubação, o que vai garantir uma passagem de ar mais efetiva para o paciente. E, posteriormente, o paciente já entubado, ele vai estar num aparelho, no ventilador de pressão, né? Então, vai ficar num ventilador mecânico. Quando, por qualquer outra razão, o médico não consegue fazer a intubação na cavidade oral, uma outra possibilidade de ventilação dos pulmões é o acesso cirúrgico através da traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico no nível do pescoço que estabelece um orifício artificial na traqueia, bem abaixo da laringe, indicado em situações de emergência e nas intubações muito prolongadas, ou seja, paciente que está há 30 dias, 20 dias intubados, normalmente o médico vai optar por fazer uma traqueostomia. O objetivo da traqueostomia é não prejudicar as cordas vocais do paciente, quando passa-se o tubo de ar. Então, assim, um paciente que fica por muito tempo intubado, é necessário realizar a traqueostomia para garantir as cordas vocais do paciente, senão o paciente pode ter lesão de cordas vocais e não conseguir mais falar. Então, na figura, nós podemos observar as cordas vocais, né? O número 1 são as cordas vocais e bem abaixo é o local da traqueostomia, né? Nós temos as cartilagens e o balãozinho, que também é o cuff, que é insuflado, para que a traqueostomia fique posicionada. Então, quais são as vantagens? O maior conforto do paciente, uma maior facilidade de remoção de secreções da árvore traqueobrônquica e uma manutenção segura de vias aéreas. Então, como eu já comentei, um paciente já intubado ou com uma traqueostomia, ele vai para um ventilador mecânico, que é o equipamento utilizado para proporcionar uma ventilação artificial do paciente, com o objetivo de prover um suporte respiratório temporário, total ou parcial. E nós temos disponível no mercado respiradores de vários modelos, vários tamanhos e perfis de paciente, né? Modelos adultos, infantil, modelos para transporte, modelos neonatal. O profissional técnico de enfermagem, ele não manipula o ventilador mecânico. O ventilador mecânico, quem vai manipular esse aparelho, prioritariamente, é o fisioterapeuta e o médico, e depois o enfermeiro. Mas nós temos que saber a composição, os componentes básicos de um ventilador. Então, ele tem uma alimentação elétrica, uma rede elétrica ou uma bateria.
Então, nós temos que tomar cuidado para que essa rede elétrica não saia da tomada. As válvulas reguladoras de pressão, que regulam a pressão de entrada dos gases, né? Então, nós temos que ter esse controle de pressão para não causar um barotrauma no paciente, né? Nós chamamos de PIP, então nós temos que ter esse controle de pressão. Os misturadores, que são acoplados às válvulas reguladoras, que misturam diversos gases na proporção indicada para o paciente. Ai, como é isso? Esses misturadores que vão garantir que o paciente está recebendo o oxigênio a 100%, a 80%, 50%, 30%, porque em ar ambiente nós respiramos 21% de oxigênio. Então, esses misturadores vão garantir a proporção ideal de oxigênio para o paciente. Um filtro de bactéria, que é utilizado para elevar a qualidade do ar e diminuindo a contaminação. Nos momentos de pandemia, nós utilizamos até um outro filtro também, que esse filtro, na hora que o paciente faz, ele expira e ele expira o ar também é filtrado para que não saia bactérias, o vírus, para o meio externo, né? Temos os nebulizadores, que eles são utilizados para administrar drogas pela via respiratória. O que são esses nebulizadores? São realmente os inaladores, né? Mas eles, no paciente com ventilador mecânico, nós temos um outro local para encaixar essas inalações. Temos os umidificadores, que para acrescentar vapor na água ou gás respirado pelo paciente. Por quê? Lembramos que nós precisamos do ar um pouco mais úmido para respirar. Temos a válvula de exalação ou expiratória, que permite que o ar exalado pelo paciente saia para a atmosfera. E aí, no ambiente de pandemia, os pacientes com Covid, atualmente, eles ficam com um outro filtro nessa válvula expiratória, para que quando o ar seja jogado para a atmosfera, ele passe por um outro filtro. Todos os respiradores, os aparelhos, eles têm alarmes que servem para monitorar problemas que possam acontecer com o paciente ou com o equipamento. Temos um painel de controle que permite regular o respirador de forma individual para cada paciente. E quem vai manipular esse painel de controle é o fisioterapeuta ou o médico. Então, nós temos aí um outro desenho onde mostra todo esse ciclo respiratório, o paciente entubado. Nós podemos observar aí no desenho, né, o ramo expiratório e o ramo inspiratório, quando o paciente respira e exala, tanto no paciente entubado ou no paciente traqueostomizado. É importante saber que nós temos vários tipos de ciclos dos ventiladores. Temos os ventiladores ciclados à pressão, que terminam a fase inspiratória quando uma pressão pré-determinada é alcançada. Temos os ciclados a volume, que encerra a fase inspiratória após fornecer um volume pré-determinado de gás do equipamento. E temos os ciclados a tempo, que encerra a fase inspiratória após um determinado intervalo de tempo. Ou seja, na hora que o fisioterapeuta ou médico vai instalar um ventilador no paciente, ele vai determinar qual ciclo ele precisa. Porque nós temos pacientes que ele tem uma parte ventilatória, uma parte neurológica mais ativa, e ele consegue iniciar a expiração, né? A inspiração. Então, qualquer movimento torácico do paciente, do diafragma do paciente, vai mandar um ciclo de pressão. Porém, os pacientes que não têm mais esse reflexo, ele vai ter um ciclo diferenciado, vai ser através de tempo, né? Então, assim, tal tempo que o médico vai controlar, o paciente, querendo ou não querendo, vai receber o ciclo do ventilador. Quando o paciente começa a melhorar o seu estado neurológico, o seu estado pulmonar, ele começa o que nós chamamos de brigar com o ventilador, brigar com o respirador. Por que isso acontece? Porque o paciente, ele sozinho já está conseguindo manter a sua ventilação. E é quando o médico, o fisioterapeuta, decide diminuir os níveis de pressão e diminuir os níveis de oxigênio,
para que o paciente, aos poucos, comece a fazer a sua própria ventilação e sua própria troca gasosa. Então, essa ventilação ela pode ser controlada. O ventilador fornece o gás necessário numa determinada frequência respiratória já pré-determinada, ou seja, ela é controlada. Se o fisioterapeuta instalar lá, colocar 28 ciclos por minuto, ele vai atingir 28 ciclos por minuto. Ela pode ser assistida, que o equipamento monitora a tentativa de respiração do paciente. Quando o paciente produzir um esforço maior ou igual ao pré-determinado, o ventilador fornece a respiração, que são os casos quando o paciente ele já tem essa parte neurológica mais ativa e quando ele começa a querer respirar, o ventilador vai assisti-lo, vai ajudá-lo. Temos a assistida controlada, que é quando o ciclo assistido não ocorre o disparo por tempo e é deflagrado, garantindo uma respiração mínima do paciente. Ou seja, ele é assistido controlado quando o paciente já está um pouco melhor de suas funções, e aí o ventilador ele fica assistindo o paciente. Quando não ocorre nenhum disparo do paciente, quando o paciente não respira, aí sim ele faz o papel dele e ele dispara, garantindo assim uma respiração. Temos também uma pressão positiva contínua das vias aéreas, que é o CPAP. O CPAP é uma máscara, como mostra aí o desenho. Uma máscara que garante uma pressão positiva a todo momento. É uma máscara nariz e boca. Consiste na manutenção de pressão positiva nas vias aéreas durante todo o ciclo respiratório. Ou seja, o paciente ele respira sozinho, mas o tempo todo vai ter uma pressão positiva no paciente. Então, o nosso paciente ele já foi entubado, está em ventilador mecânico, e agora nós vamos saber um pouco mais sobre as drogas vasoativas, que são medicamentos que nós vamos utilizar nesse momento de parada cardiorrespiratória. Então, nós temos alguns cuidados importantes. Sempre utilizar em bombas de infusão, pois desencadeiam importantes alterações hemodinâmicas do paciente. É prioritário controlar a pressão e frequência cardíaca no intervalo mínimo de 1 hora, para que possamos detectar ou corrigir alterações hemodinâmicas do paciente. Também é importante saber que todas as drogas vasoativas, nós não podemos fazer bolos, ou seja, fazer uma infusão rápida de 1, 2, 3 ml dessa droga, porque essas drogas vasoativas, elas agem diretamente no vaso. Então, ela tem que estar titulada. O que é titulada? De acordo com o controle de pressão, nós vamos aumentar ou diminuir, através da bomba de infusão, o volume da droga a ser infundido no paciente. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos fazer o bolos direto no paciente, porque isso daí pode causar alguns danos ao paciente. Então, vamos conhecer um pouco a dopamina, que é um fármaco de classificação adrenérgico. Ela tem uma classificação terapêutica como inotrópico positivo e vasopressor. Por que inotrópico positivo? Porque ela aumenta a força do coração e, geralmente, ela aumenta o nível de cálcio intracelular no miocárdio, dentro do coração. Então, ela vai aumentar a força do coração e vai aumentar o nível de cálcio dentro das células, intracelular, dentro do coração. E ele é vasopressor porque ele age nos vasos. A sua apresentação é injetável em ampolas de 10 ml com 50 miligramas. A diluição recomendada em soro glicosado, mas aí a diluição varia muito do farmacêutico e a dose muito do médico que vai prescrever qual é a dose, né? A farmacodinâmica, ele vai estimular os receptores dopa-adrenérgicos do rim, ou os beta-adrenérgicos no coração e os alfa-adrenérgicos nos vasos. Então, ele vai agir em todos estes locais. Vai agir no rim, vai agir no coração e vai agir também dentro dos vasos. Então, como ela vai agir nesses locais, ela vai... a sua indicação é o aumento do fluxo renal, né, o aumento da urina. Vai aumentar o débito cardíaco, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Vai aumentar uma resistência vascular sistêmica em todo o sistema, vai aumentar a força de contração do ventrículo esquerdo
E também é importante ajustar a volemia antes de administrar essa droga, né? Lembrando que essas drogas que são realizadas em bombas de infusão controladas. E a sua excreção é pela urina. Então, também o paciente vai ter um controle de urina muito importante, porque essa droga aumenta o fluxo renal. Então, se não está havendo urina, tem algum problema do fluxo renal do paciente. Os cuidados de enfermagem para as drogas dopamina é monitorar a pressão arterial, monitorar nível de consciência, observar sinais de agitação ou confusão, controlar o volume da diurese, manter uma monitoração eletrocardiográfica importante devido ao risco de arritmia e taquicardia, manter um catéter venoso permeável, evitar extravasamento, porque a dopamina é muito vesicante, mas nesses casos de drogas vasoativas, elas são instaladas em catéteres centrais. Observar sinais de superdosagem ou intoxicação. Quais são esses sinais? Uma vasoconstrição excessiva, nós temos que observar as extremidades do paciente, porque se o paciente começa a apresentar dificuldade de perfusão de membros superiores, dedos das mãos ou dedos dos pés, isto é um risco, é uma vasoconstrição excessiva, levando até mesmo à perda das falanges. Náuseas, vômitos, dor anginosa, cefaleia, arritmias, hipertensão e sudorese. São sinais de intoxicação da dopamina. Nós temos a norepinefrina, que é o bitartarato de norepinefrina, que é um fármaco adrenérgico. A sua classificação é um vasopressor inotrópico. Por que inotrópico? Porque ele diminui a força do coração, a contração do coração, e também diminui o débito cardíaco, né? A sua apresentação é injetável, né, em ampolas de 4 ml. A diluição recomendada é em soro glicosado. E a sua farmacodinâmica, ele tem uma ação vasopressora nos receptores alfa-adrenérgicos e efeito inotrópico, uma ação direta nos receptores cardíacos beta-1. Então, as doses, elas têm que iniciar com poucas doses, né? Então, 0,05 microgramas por quilo por minuto do peso, e vamos titular. Vamos aumentar a dose até 1 micrograma por quilo por peso por minuto. Quem vai verificar isso é o médico. E ela tem uma indicação de aumentar a revascularização venosa. Ela vai aumentar a pressão arterial média. Ela vai diminuir o fluxo de sangue para a pele, músculos e território esplânico e renal. E a sua excreção é na urina, né? Então, nós temos que tomar cuidado, ter atenção para o ajuste da volemia antes de administrar essa droga. E todas as drogas devem estar administradas em bomba de infusão. Temos também a dobutamina, que é um adrenérgico beta-1. Ele tem a sua classificação terapêutica inotrópico também, como já foi falado, o que é inotrópico. A apresentação ela é injetável em ampolas de 20 ml. A sua diluição recomendada é em soro glicosado a 5%. E a farmacodinâmica vai estimular os receptores beta-1 adrenérgicos. As indicações é iniciar de dose de 2,5 a 10 micrograma quilo por minuto, né? E aí, claro que temos sempre que observar a prescrição médica. Ela vai aumentar um débito cardíaco, vai diminuir a resistência vascular sistêmica pós-carga, vai diminuir a pressão do ventrículo esquerdo e vai trazer uma frequência cardíaca estável, né? E a sua excreção é pela bile e pela urina. Alguns cuidados de enfermagem ao ministrar essa dobutamina é monitorar os sinais vitais, ECG, PVC, controlar o volume de diurese, controlar a velocidade de infusão, manter um catéter venoso permeável. Lembrar que essas drogas é importante estar em catéter central. Observar os sinais de flebite, infiltrações, porque são medicamentos altamente vesicantes, pode ocorrer necrose de pele. Realizar o desmame da dobutamina lentamente. Quem é responsável por realizar esse desmame é o médico, prescrição médica.
e observar os sinais de superdosagem, hipertensão, taquiarritmias, isquemia do miocárdio, fibrilação ventricular e pode ocorrer também hipotensão. Um outro medicamento muito utilizado é a nitroglicerina, conhecida como Tridil. Também a sua classificação farmacológica é o nitrato. Ele é um antianginoso e um vasodilatador potente. Ele é injetável com ampolas de 5 e 10 ml, depende muito da farmacêutica. E a diluição recomendada é em soro glicosado a 5%. A sua farmacodinâmica, ele aumenta a produção do óxido nítrico com a diminuição do cálcio intracelular e relaxamento das veias. A sua indicação é iniciar lentamente com doses baixas de 15 microgramas por minuto, e aí vai aumentando progressivamente, de acordo com prescrição médica e avaliação do paciente. As doses baixas, ele age como um venodilatador, e dose alta age nas artérias fazendo uma vasodilatação. Ele diminui a pré e pós-carga cardíaca, ele diminui a tensão da parede do ventrículo esquerdo, e diminui o consumo de oxigênio no miocárdio. E a sua excreção é pela urina. Uma outra medicação é o nitroprusiato de sódio, conhecido como Nipride. Ele é um vasodilatador antihipertensivo, injetável, encontrados em ampolas de 2 ml, com 50 microgramas cada. E a sua diluição recomendada é o soro glicosado a 5%. Ele produz um óxido nítrico, reduzindo a disponibilidade de cálcio e, consequentemente, relaxando a musculatura vascular. Ele é um vasodilatador venoso e arterial, então as doses também são tituladas. O início é com uma dose bem baixa, de 0,25 microgramas por quilo por minuto. Quem vai indicar essa dose é o médico. Ele diminui a resistência vascular sistêmica, diminui níveis pressóricos, perfusão cerebral e coronariana, diminui a pré e pós-carga também, e a sua excreção é renal. Lembrando que esses medicamentos são medicamentos de equipo fotossensível. Os cuidados de enfermagem é manter sempre esse medicamento protegido da luz, por isso que ele é um equipo fotossensível, esse equipo laranja com proteção da luz. Vai trocar a infusão a cada 6 horas ou de acordo com prescrição médica. Vai atentar para as alterações bruscas de pressão arterial, atentar para a queixa de cefaleia persistente e, no caso de administrar, também analgésicos. Atentar para efeitos colaterais como hipotensão, confusão mental, hiperreflexia, convulsões, e diluir esse medicamento sempre em solução glicosada. Este é um vídeo complementar da técnica de RCP da American Heart Association. Então, sempre que puder oportunidade, acrescentar um pouco mais no conteúdo. E lembrar que todas as imagens foram do Google. A nossa apostila é sempre a apostila da escola ESSA. E nesta aula nós abordamos os sinais de deterioração clínica do paciente, falamos sobre os sinais de parada cardiopulmonar, falamos sobre as manobras de reanimação, o CAB, falamos sobre a massagem, as compressões cardíacas, falamos da intubação do paciente, do ventilador mecânico e dos cuidados com drogas vasoativas. Então, pessoal, este é o tema, vamos seguir para o próximo tema. Até a próxima aula.